Está começando mais um programa Respira e Conversa, um espaço de diálogo sobre saúde mental, bem-estar e qualidade de vida. Uma realização do Centro Terapêutico Renovação, há 10 anos salvando vidas e inspirando novos recomeços. Hoje direto da Casa Moqueio, um espaço gastronômico e sustentável aqui na Praia do São Francisco, em Mosqueiro, um espaço de bem-estar, natureza e espiritualidade, por que não? Hoje estamos recebendo aqui no programa Henrique Gualberto, ele que é técnico de referência em dependência química, trabalha ali na ponta, né, com a doença da adicção e os acolhidos que chegam até o Centro Terapêutico Renovação. Henrique, muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Queria que você contasse um pouco dessa experiência, como é que você foi parar nessa questão, nessa temática da saúde mental, especificamente atendendo pessoas que tiveram problemas com transtorno pelo uso de substâncias e outros comportamentos. Muito obrigado, né, por essa oportunidade de estar juntos, levando esse trabalho e também levando uma mensagem de recuperação que é tão importante, não só para o adicto, mas para o codependente, que são os familiares. Eu quero dizer para todos que eu sou adicto também. Eu estou limpo, estou sóbrio, eu conto o meu tempo limpo, eu estou só por hoje há 25 anos, 9 meses e 20 dias limpo, ou seja, é o tempo que vem mudando a minha vida. Como foi que isso começou, né? Eu um dia experimentei, gostei e fiquei muitos anos usando e perdi totalmente a minha vida com isso. Só que no início da recuperação eu não trabalhava com saúde mental. Eu trabalhava em outro segmento, mas isso aconteceu após a partida da minha esposa, né? Eu sou viúvo há 16 anos e eu tive que criar meus filhos, ou seja, a mãe fazer um papel de um pai é uma coisa, mas o pai fazer o papel da mãe é totalmente diferente. E foi nessa mergulhar de fazer o papel da mãe, eu descobri que eu tenho um coração, mudou meu coração, e aí eu tive a oportunidade de trabalhar com os outros adictos, né? Por que isso é importante, né? Porque eu quebrei vários paradigmas, né? Uma deles que não são dependentes químicos. É muito simples essa palavra dependente químico, é adicto, né? E eu, para quebrar um paradigma, eu coloquei anjos, né? Eu chamo de anjos. Legal, os bacana. Nossos acolhidos, né? É assim que eu trato eles. E assim eu comecei. Eu trabalhei em outro lugar, né? E nesse outro lugar eu não fui valorizado, né? Eu não fui valorizado. E eu tive a oportunidade. No mesmo dia que eu saí desse lugar, eu fui chamado pela Gisele, que é a dona. Para mudar toda a história, a Gisele, ela fez algo que foi fantástico. Eu tinha dificuldade para receber no lugar e a Gisele adiantou logo o pagamento de um mês logo. Que bacana. E aí eu pulei dentro da renovação, né? Mas assim, a coisa mais importante é primeiro ajudar as pessoas. Primeiro ajudar uma vida. A consequência do recurso, ele vai chegar, porque Deus, eu chamo também de poder superior, ele nunca deixou faltar nada, né? Então não é hoje, eu numa nova maneira de viver, trabalhando, sendo um pai, sendo um filho, que ele vai deixar faltar algum recurso. Então hoje eu estou aqui no muito de levar uma mensagem, né, de força, de fé, de esperança, que é possível parar de usar droga, que é possível encontrar uma nova maneira de viver. Perfeito. Henrique, quando tu falas de força, fé e esperança, qual é a estatística, você que está na ponta, você que está no dia a dia ali na lida com esses acolhidos, de números exatos em recuperação, aquelas pessoas que realmente entram no tratamento, aderem ao tratamento e têm resultados? Qual é assim a estatística? Rui, existe duas estatísticas. Por que existe duas estatísticas, né? Eu digo isso, por quê? Porque tem uns que não querem se tratar, querem ausência de dor.
Esses que querem ausência de dor é a galera que vem, passou a chuva e vão embora e voltam a usar droga. É a galera que quer ausência. Aqueles que querem realmente tratamento, esses são 100%. Né? Perfeito. É 100%, porque todo mundo que busca o tratamento, né, hoje na renovação, ele tem um dado muito importante. As famílias que aderem ao tratamento, junto com o seu acolhido, a possibilidade de sucesso aumenta muito grande. O tratamento envolve não só o acolhido, né, mas também a família, para ter um 100% de eficácia, vamos dizer assim. O que acontece, né? A doença da adicção, ela é uma doença emblemática, é uma doença. Então ela envolve muito mais do que apenas o uso de droga. Ela envolve 3 fatores: o físico, o mental e o espiritual. Isso para o adicto. E através do uso abusivo, ele pode desenvolver outras comorbidades. Mas tem um estudo, tem um dado estatístico que para cada adicto, em volta dele existe 4 codependentes. 4 codependentes. Ou seja, 4 pessoas adoecem com a doença dele. Então a família, ela tem que também aprender a lidar. Eu costumo dizer que o adicto, o seu acolhido, ele é uma bênção na sua vida, porque ele ajuda você a mudar, a evoluir enquanto ser humano, tornar-se um ser humano melhor. Perfeito. Você falou no início do programa, na abertura, né, a questão do trauma, né? Tem um psiquiatra franco-húngaro, né, se não me engano, é o Gabor Maté. Ele tem um estudo muito grande em psiquiatria e adicção. E ele traz a questão dos traumas. Você falou em trauma, né, na sua vida, né, que possivelmente te levou ao uso, certo? Tu acredita que grande parte desses acolhidos que chegam, eles vêm de um grande trauma, Henrique? Rui, nem todo mundo que usa droga é adicto, tá? Nem todo mundo que usa droga é adicto. Adictos são somente aqueles que, quando usam droga pela primeira vez, eles têm um poder impactante. Por quê? Porque quando a droga chega, ele resolveu maiores problemas. Qual é o maior problema? Ele mesmo. Então, naquele momento que ele usa a droga, ele se sentiu empoderado. Perfeito. Né? Então, aquilo é uma capa. A droga realmente é uma fuga. Então, ele foge daquela essência dele, daquela trauma, vergonha, medo, que ele sofreu lá. E normalmente é na primeira infância. Tem que encarar o trauma para poder superar. Não tem como fugir. E a droga é uma grande fuga. Cada dia é um dia diferente, né? Lidar com humor, lidar também com familiares. Como é que é o tratamento do Henrique para poder lidar com essa carga emocional? Muito importante isso, né? Eu continuo me inventariando, eu tenho uma psicóloga, eu tenho o que a gente chama de padrinho. O que é inventariar, para quem não sabe, está assistindo a gente? Inventariar é o autoconhecimento, você se escrever, você se entender. Então, esse inventariar, ele me proporcionou esse autoconhecimento, que hoje eu continuo escrevendo, eu continuo me inventariando. Ou seja, como nós vivemos um dia de cada vez, que a gente fala muito do só por hoje, né? Esse só por hoje, ele nos tira aquele imediatismo de querer resolver tudo agora, de as coisas serem amanhã, eu querer viver hoje. Então, eu continuo me cuidando desta forma e também eu frequento grupos de mútua ajuda. Bacana. Sabe? Então, isso vai me ajudando no dia a dia a lidar com isso, né? Exercícios físicos eu faço diariamente, eu continuo lendo, eu continuo buscando informação para despertar a minha consciência. A minha consciência um dia foi adormecida, ela foi danificada, ela foi violentada pelo meu uso de droga. E através desse alimentar dessa consciência que é direto, eu consigo hoje
continuar a minha recuperação, sempre lembrando que é um dia de cada vez, que é só por hoje. Perfeito. E Henrique, quais são os sinais que indicam, né, que as substâncias estão afetando o bem-estar físico e emocional e social desse acolhido que chega na renovação? Olha, Rui, o que é importante as pessoas entenderem que tem um grave erro. Quando você não usa droga, que um ente querido seu, né, um anjo seu, usa droga, a primeira reação da família é dizer: a droga mata, a droga faz mal, a droga isso, aquilo. É verdade quando você fala isso. Mas só que acontece antes, é um grande prazer, é uma grande sensação de orgasmo, né? Um orgasmo mesmo. Então, quando a pessoa usa pela primeira vez, é isso que ela sente, né? E aí é um grande problema, porque quando você fala isso, ele não está vendo, o seu anjo, o seu acolhido não está tendo. Ele está tendo um grande prazer com a droga, porque o sofrimento, ele vem depois. Ele precisa de um tempo, porque quando a pessoa começa a usar a droga, ele estuda, ele trabalha, ele namora, ele pratica esporte, ele tem uma vida social, aí ele começa a usar droga. Só que com o passar do tempo, ele deixa de namorar, ele deixa de praticar esporte, ele deixa de estudar, ele deixa de viver. Ele se aí isola. Exatamente. É aí que é o problema. É por isso que é uma doença, que ninguém faz aquilo porque quer. Faz aquilo porque já está criticamente doente, né? Em muitos dos casos, eu só tenho, hoje, eu tenho mais ou menos uns 10 anos trabalhando nessa saúde mental. Eu só conheço uma família que antes do problema se agravar, de se instalar o problema, procurou ajuda. Todas as outras foi quando a situação já estava num fundo de poço, como a gente diz. Perfeito. E aí, você está gostando do programa Respire e Conversa? Então aproveita e segue as nossas redes sociais. O nosso canal do YouTube é o @CT Renovação Oficial, assim como também o nosso Instagram. A gente segue aqui no programa recebendo Henrique Gualberto, que é técnico de referência em independência química da comunidade terapêutica Renovação, tem mais de 10 anos de trajetória e experiência no segmento. O Henrique tem uma sensibilidade e uma experiência e expertise com esses acolhidos que chegam no Centro Terapêutico Renovação. Vamos seguindo. Henrique, quando esse adicto que chega na casa, ele que perdeu tudo, assim como você falou, perdeu o contato social, perdeu vontade de viver, perdeu a vontade de namorar, ou seja, ele se isolou, ele foi afastado, apartado da sociedade. E aí ele chega num espaço como o Centro Terapêutico Renovação, com técnicos de referência como você, profissionais, uma equipe multidisciplinar, e ele se sente acolhido, ele se sente amado. Pô, você chamando ele de anjo, né? O que muda a partir daí? O que é importante, Rui, é o que você falou agora. Eu até me emociono porque ele quando chega, o adicto quando chega, ele está sem perspectiva de vida. Ele está sendo bombardeado por uma sociedade que não conhece do problema, não conhece da doença. E trata isso como uma deficiência moral. Então isso traz mais isolamento. Mais isolamento. E nós não. Nós acolhemos, nós abraçamos, né? Nós damos um tempo para ele, né? Depende de adicto para adicto, de doença para doença, do grau de doença. A gente acolhe, dá um tempo para ele. Vai acolhendo, vai mostrando para ele, porque muitos deles, Rui, não sabem que é uma doença, Rui. Ainda estão com estigma, que é uma deficiência moral. Caráter. É um caráter, falta de vergonha, essa coisa toda. Então, quando nós começamos a mostrar isso para eles, né, muitas vezes fazendo com que eles reflitam sobre eles mesmos, porque o nosso trabalho é esse, despertar essa consciência que está adormecida, para que eles olhem para ele mesmo, porque todos eles têm assim uma necessidade muito grande
de ser ouvidos. E muitas vezes nunca foram ouvidos. Eles, por terem uma doença muito agressiva, eles não se respeitaram, eles não respeitaram ninguém. Então, o início realmente é um respeito. Vamos ouvir, a gente ouve. E a renovação, ela tem algumas singularidades, Rui. O nosso espaço é espetacular. Muro baixo, tem atividade, tem alegria todo dia no nosso... Todo dia tem alegria. É jogo de futebol, nós levamos nossos adictos para jogar bola fora, nós levamos nossos adictos para a praia, nós levamos nossos adictos para fazer atividades fora, para remar. Então, assim, a renovação, ela é muito premiada por conta disso. Nós temos lá yoga, né? Yoga de manhã cedo, olha lá, quanto eles são afortunados, né? Eles têm yoga. Eles têm Muay Thai, eles têm Jiu-Jitsu, eles têm 5 alimentações durante o dia, eles têm a gente tem um professor muito dedicado de educação física, enfim, então nós temos literatura, ou seja, nós temos psicólogos, psiquiatras, assistente social, enfermeiros, técnicos de enfermagem, assistente, farmacêuticos, desde o porteiro. O nosso porteiro é um cara muito legal que atende, acolhe as famílias. Acolhe, exatamente, ou seja, a nossa cozinha, né? A gente diz a alimentação, quando a pessoa está bem, ela faz uma comida gostosa. Lá a comida é feita para mais de 100 pessoas e a comida é muito gostosa. Então é feito com amor. Tudo na renovação, na verdade, é feito com muita dedicação. Primeiro a gente olha o ser humano, e isso é muito legal. E ele não tem como ser envolvido, né? Lá a gente tem vários exemplos de pessoas que chegaram sem essa perspectiva de vida, vários. Eu digo vários, são muitos. Conta, né? Aí pra gente. Chegaram sem perspectiva nenhuma de vida e que estão conosco lá. E estão desenvolvendo novas habilidades. Por exemplo, o meu cabelo, ele foi cortado por um dos meninos que estão lá. Tá entendendo? Ou seja, fez curso, né, de barbeiro e nós incentivamos. Lá tem vários tipos de curso. A panificação. Panificação. Né? Lá tem o tratar da terra, nós já tivemos técnico de celular, ou seja, nós vamos dando esse sentimento de utilidade, porque um dia a pessoa chega lá, o nosso anjo, o nosso acolhido, sem perspectiva de vida, com isso ele vai ganhando autonomia, ele vai ganhando autoestima, se sentindo útil. E aí começa uma recuperação. E é isso que a gente faz isso diariamente, né? O cara que nem jogava uma bola, tem cara que não jogava uma bola. 10, 20 anos sem jogar uma bola. Aí chega lá, começa a ver, vai lá. E aí a gente descobre, olha, o cara joga. Ele disse, eu tinha me esquecido olha só, que gostava de jogar bola, porque a droga ela é isso. Ela rouba tudo, inclusive o sonho deles. E muitos deles, é exatamente isso, os sonhos voltam. Os sonhos voltam. E os profissionais que estão lá, eles são maravilhosos, eles incentivam isso, né? Muito bacana, Henrique, essa experiência que tu trazes aqui pra gente, né, não só no canal do YouTube da Renovação, mas também para toda a sociedade, né? E assim, por falar em sociedade, eu queria que tu falasse um pouco pra gente como é que funciona essa questão. O que eu queria trazer, na verdade, é o seguinte, quando se fala em comunidades terapêuticas, o que se vem à mente? Elas ficaram muito maculadas com relação a maus tratos, né, de pessoas amarradas, aquela coisa antiga, manicomial, né? E aí a Renovação vem justamente para desmitificar essa crença errônea sobre comunidades terapêuticas, né? Eu queria que tu falasse, e vocês trabalham também em rede, né, com o SUS, Sistema Único de Saúde, também com os CAPs, né? Eu queria que tu falasse um pouco dessa rede e também da essência de trabalho da Renovação. Rui, assim, a gente tem um grupo dentro da Renovação, tem vários profissionais, como eu havia falado, né?
nós temos lá o nosso grupo de assistente social e de um pessoal que tem muito contato, né, com CAPES, tem muito contato com os órgãos municipais daqui, né, de Mosqueiro, de todo. Então isso dá uma ajuda muito grande. Muitos deles, inclusive, chegam sem um benefício social, sem documento. Nós vamos contribuindo para que isso aconteça, né? E isso vai ajudando até uma autonomia, né? Criando uma independência, né? Para eles até financeira, porque alguns conseguem esse recurso, não são todos, né? Porém, nós na renovação, nós trabalhamos exatamente no resgate com dignidade, Rui. A dignidade, ela impera na nossa instituição. Ela impera. É por isso que nós temos um quadro de profissionais aonde eles são amplamente acolhidos e assistidos. Exemplo, né? Por exemplo, quando um adicto chega, um anjo nosso chega, eu vou dar o exemplo, como se ele fosse alcoólico. Passo a passo. O alcoólico, né? O alcoólico chega com aqueles tremores, né? O que é aquilo? É uma crise de abstinência aguda. E o álcool é uma das poucas drogas que mata na abstinência. Olha o grau que a sociedade não sabe, Rui. Porque o álcool é liberado, né? Porque o álcool é liberado, o álcool entra muito como uma questão recreativa. Mas eu vou ousar a dizer algo aqui. Se as drogas fossem uma gangue, o álcool seria o chefe da gangue. Olha a gravidade do álcool. E a sociedade não sabe disso. Interessante essa analogia. Viu? A sociedade não sabe. E mata na abstinência. Então, quando um alcoólico chega até nós, ele vai passar por uma bateria de exame, por um olhar específico do nosso psiquiatra, da nossa enfermagem, do grupo de enfermagem. E aí ele é acolhido com medicamentos. Por quê? Naqueles tremores ali, se ele não voltar a beber, é o que eles faziam normalmente, ou se ele não for tratado dignamente, ele pode convulsionar e pode morrer. Numa crise de abstinência. Tem até um nome para isso, delírios tremens. Né? Exatamente. Então, o que acontece? Então ele é acolhido, ele é medicado, ele começa a dormir, ele começa a funcionar. E nós vamos acolhendo. Com o passar do tempo, ele tem uma nova compreensão dele mesmo. Porque todo adicto... acalmou, né? Exatamente. Todo adicto, todo dependente químico que a gente vê na rua, que muitas vezes as pessoas julgam, ele não quer estar ali. Ele quer parar de usar droga. Ele quer encontrar uma nova maneira de viver, Rui. Só que ele não sabe. E a gente faz exatamente isso na renovação. Nós ajudamos ele a encontrar essa nova maneira de viver. Muitas vezes o termo é esse mesmo, Rui, a gente carrega ele. Carregamos ele no colo. Nós ensinamos ele a andar, até para que ele possa aprender a andar com as próprias pernas. Então a gente tem sim um olhar muito cuidadoso, muito humanista, né? Muito carinhoso, né? Assim, eu me sinto, vou dizer algo que eu sempre digo, né? Eu me sinto um cara trilhardário, né? As pessoas podem perguntar, né? O que é trilhardário, né? Existe o milionário, existe o bilionário, existe o trilhardário. Eu sou eu. Mas eu sou por quê? É porque Deus, na sua infinita misericórdia, me deu 2 oportunidades de vida. Uma, eu abusei de fazer a minha vontade. A outra, eu estou aprendendo a viver. E a renovação é um lugar onde eu posso vivenciar isso de uma forma muito, muito grande, porque um dos maiores prazeres que o ser humano pode ter na vida é ajudar, né? É olhar para aquele ser humano que um dia não tinha perspectiva de vida e se tornar uma outra pessoa. E quando tu vê aquele mesmo anjo ajudando outros anjos, aí você fica... É por isso que eu sou trilhardário, porque é muito prazeroso. É muito prazeroso esse nosso trabalho. É difícil, é emblemático, porque no início,
mas é muito prazeroso, é muito gratificante. Não tem palavra, tem palavras que ainda a língua portuguesa ainda não definiu para a gente dizer, não consegue descrever, descrever, né? O meu sentimento que eu tenho por trabalhar na renovação, por desenvolver isso. Sabe? Que bacana, Henrique. Isso é um exemplo, né, de trabalho de amor, né? Porque existem trabalhos e trabalhos, né? Existem o labor, né? Você é um profissional da área que você escolheu, né? Você cursou uma faculdade, um curso técnico, ou aprendeu no dia a dia, né? Na empiria, né? Que a gente chama. E você traz esse trabalho, uma receita, né, para sua casa. E muitas vezes esse trabalho fica no automático, né? Você vai, trabalha, ganha a sua receita, volta para casa. Mas o teu trabalho ele é diferenciado, porque cada dia tu tem que injetar doses de amor em ti para atender com amor aquele que está do outro lado, né? Muitas vezes, como você falou, chega a pedra bruta, né? E você tem que deixar ele calmo, você tem que deixar ele tranquilo, né? Não impor, né, a sua vontade para que você tenha um resultado talvez mais rápido. Enfim, você tem um trabalho até como de observação primeiro, depois você entra na ação, e quando vê, esse acolhido ele está praticando vários exercícios ali, tá a questão da laboterapia, arrumar a sua cama, fazer uma literatura, tá cozinhando junto, né? Porque tem uma cozinha na comunidade de renovação com chefes de cozinha, inclusive, né? Eles vão aprendendo uma nova habilidade. Então isso é muito bacana, Henrique, você tá ali instigando, sendo esse meio de campo, sendo a ponta também, né, de uma equipe muito maior, né, que começa desde do porteiro, como você falou, que atende e acolhe essas famílias, quanto da gestão, né, no caso a Gisele ali, que está lutando também para manter, né, essa instituição em pé, que muitas vezes a conta não fecha, né, é uma organização sem fins lucrativos, né, e que funciona muito com a ajuda das próprias famílias, não é, Henrique? Sim, você falou de algo muito importante, né? Quem trabalha nessa área não tem rotina, Rui. Cada dia, é por isso que eu digo que eu sou um trilhardário, né? Porque cada dia é uma nova surpresa, né? Mas como eu sou um homem que hoje eu sou um homem muito grato, né? A gratidão e a humildade espiritual alcançou, né? Eu acredito nesse universo, o poder superior, Deus, Jesus, seja a forma como uma pessoa escolha, né? Mas o importante é que ele existe, né? E eu já entendi que a minha parte é fazer a minha parte. A minha parte é acolher, né? A minha parte, toda vez que chega um novo adicto até mim, eu acolho. Eu primeiro acolho porque a força, a violência, ela pode até durar, mas é muito curto o espaço de tempo, né? O que realmente explode é a força do coração, é a força do amor. É isso que explode. E ninguém pode impor amor para ninguém. O amor é como uma confiança, ela tem que ser conquistada. E aí eu ganho esse respeito, eu ganho essa confiança, né? Muitas vezes dizendo não para eles, colocando limites, né? Mas só que isso é a minha parte, né? E a renovação ela é legal porque esse movimento é feito por toda a casa, né? Eu tenho uma responsabilidade muito grande, né? Essa responsabilidade é muito grande. Tentar direcionar um adicto, né? Todos os dias eu tento direcionar. Quando ele me permite, quando a família ajuda, que é importante a ajuda da família, é importante a família conhecer um pouco sobre a doença da adicção, esse trabalho ele se torna menos difícil, né? E isso é possível porque, como eu falei antes, Rui, eles não querem estar ali, eles não querem ter a vida controlada por uso de drogas. Eles acordam e eles não querem usar. Por mais que no final do dia já esteja a compulsão, a obsessão, a crise de abstinência, eles vão usar, mas eles não querem. E é exatamente isso, quando eles têm uma brechinha, a gente entra ali, vai colocando, é como uma semente, né? A semente, ela vai e a gente vai alimentar aquela semente, e essa semente ela vai, porque cada um de nós somos uma semente. E é exatamente
Essa é uma mensagem, né, que vai despertando nele. E aí, às vezes, é isso. Eles já estão prontos, a gente só precisa jogar um pouquinho de amor, bluf, Legal. explode eles. Então, esse é o Henrique Gualberto, técnico de referência em dependência química da comunidade terapêutica Renovação, ou melhor, do Centro Terapêutico Renovação. E este é o Respira e Conversa comigo, Rui Montalvão. Se você quiser mais informações sobre o trabalho da Renovação, acessa aí esse link que está no nosso rodapé do nosso programa aqui no YouTube, tá certo? Henrique, já para ir para os 15 do segundo tempo, eu queria te perguntar como é que faz para combater a questão do estigma social que ainda existe em relação à doença da adicção, que, na verdade, nem a sociedade ainda compreende o que é a doença da adicção, principalmente com o adicto, esse que está na rua, como você falou, pejorativamente conhecido como papudinho, esse que está nas ruas, nas marquises, nas sarjetas, perdido socialmente. Como fazer para combater esse estigma? Olha, Rui, tem várias formas da gente combater isso. Mas a melhor forma seria na primeira infância. Chegar até os colégios, falarem que existe uma doença. Porque eles são os nossos multiplicadores. Já pensou se nós dissermos, como nós já tivemos aqui em Mosqueiro, né, eu não lembro o nome da escola agora, que nós falamos para cerca de 80 crianças. E essas 80 crianças, elas foram unânimes, todas elas tinham um adicto lá, alguém na família. Né? E na própria escola. Na própria escola. Então isso, porque a informação, a gente diz assim mesmo, é até bíblico, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso, há muita ignorância. Muita ignorância. Aí como é que vai combater algo, né, que só pode ser através da consciência, né? Então a sociedade, ela precisa assumir isso, porque hoje o uso abusivo de droga não é mais uma epidemia, é uma pandemia social. Haja visto nos centros das cidades e em todas as cidades, pequena, média ou grande, é um grande problema, né? E se nós formos lá nas escolas, na primeira infância, nós começarmos a falar dessa forma, que é uma doença, nós vamos reduzir. Mas isso é um trabalho como tratamento, ele não pode ser da noite para o dia. Da noite para o dia, ele precisa de médio e longo prazo. Mas se nós começarmos hoje, aqui, hoje é 12 de fevereiro de 2026, já vai ter resultado daqui a um mês, porque a recuperação ela é isso. Tu começas a ter resultado, o cara parou de usar, um mês ele já tem resultado, 2 meses tem. E assim é a informação. Se nós começarmos agora, daqui a 10 anos está tudo mudado. Que bacana. Tudo muda muito rápido. Maravilha. Agora, Henrique, deixa uma mensagem para aquele adicto, para aquela pessoa que está buscando recuperação, que ainda não encontrou uma maneira de viver, e queria que você deixasse essa mensagem aí de força, fé e esperança também, não só para ele, mas também para esse familiar que não encontra saída, está em desespero e em sofrimento. Rui, primeiro, assim, eu quero dizer para vocês que hoje tem internet. Vocês podem buscar ajuda através da internet. O Rui acabou de dizer aqui as nossas redes sociais, certo? Então, a rede social, ela ajuda muito. Hoje é o maior veículo que se tem de informação, é a rede social, né? Ou seja, a internet. Você que tem problema com droga, a família que tem um ente querido com droga, procure a Renovação. A gente tem um grupo muito grande de profissionais que pode lhe ajudar no tratamento desta doença, porque é uma doença. A Organização Mundial de Saúde, através dos seus cientistas, ele tem critérios de diagnóstico da dependência química, né? E então ela elenca lá como uma doença. Agora, ela precisa ser tratada, né? Quanto mais cedo for o tratamento, mais rápido é a recuperação. Mas não devemos subestimar essa doença e nem tratar como deficiência moral, porque isso não funciona. Beleza?
Beleza, Henrique, eu quero te agradecer. Vou até chegar mais perto aqui pela participação no programa Respira e Conversa. Obrigado pela tua missão aí, junto com esses acolhidos. É uma história de vida em tanto, hein? Queria te agradecer mais uma vez em nome do Centro Terapêutico Renovação. Obrigado. E também em nome da sociedade, porque o que tu estás fazendo aqui é um serviço social e de muito valor, viu? Muito obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado, Renovação. E você que acompanhou o programa com a gente, aproveita e nos siga nas redes sociais. Tem o nosso Instagram e também o nosso canal do YouTube, @CT Renovação Oficial. O programa Respira e Conversa é uma realização do Centro Terapêutico Renovação, 10 anos salvando vidas, inspirando novos recomeços.